Um tempo atrás, eu vi um noticiário e ele dizia que um pescador de 37 anos, né, era pai de 4 filhos, os 4 tudo de 3 anos para baixo, né, crianças pequenas ainda. E depois de uma discussão que ele teve com a esposa em casa, ele pegou os filhos e foi para um rumo assim desconhecido, não sabia onde ele estava. No dia seguinte, apareceu ele e a esposa na delegacia, dando a informação de que os filhos tinham desaparecido. E os policiais recolheram a informação deles, começaram a fazer perguntas e começaram a ficar desconfiados, porque a versão que um contava era diferente da versão, de alguns detalhes do que o outro contava. Por fim, a polícia começou a apertar e ele contou. Então, quando ele saiu com as crianças depois daquela briga, ele jogou os filhos de uma ponte de 20 metros ali no rio, nas águas do Alabama, nos Estados Unidos, né? Infelizmente, uma notícia trágica, né? Absurda até, mas que de vez em quando a gente aí, né, acaba tendo nos noticiários coisas parecidas, né? Às vezes até é muito mais frequente do que a gente imagina, porque nem tudo às vezes chega, né, até a televisão. Mas estou dizendo isso porque nós devemos agradecer ao nosso Deus, nosso Pai, né, Deus e Pai, que Ele não age assim com a gente, né? Deus não age dessa forma com a gente, apesar da maldade da humanidade, apesar dos nossos erros. Deus não nos leva para nenhuma ponte, joga. Deus não é alguém que fique com um temperamento desse jeito, né? É suscetível a ficar irado e zangado e descarregar tudo em cima da gente, como alguns até pensam. E nosso Pai não é assim, né? Antes, todas as ações do nosso Deus e nosso Pai é para nos aproximar dele. Até mesmo na disciplina do Senhor, Ele visa algo bom para a gente, nos aproximar dele, sermos transformados, se isso é necessário. Então a gente agradece ao nosso Deus, porque Ele é um Deus que nós podemos confiar. Podemos confiar na paternidade dele, deixar que ele conduza as nossas vidas, nós podemos descansar no Senhor. E o Salmo 30, que nós já lemos, né? Eu quero destacar o verso 11 e 12 e conversar um pouquinho sobre o agir de Deus, né? O verso 11 e o verso 12 do Salmo 30 diz assim: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre, né? Alguns atribuem esse salmo, o Salmo 30, a gente já leu, não leu todo agora, mas nós já lemos, atribuem a uma situação em que Davi fez uma dedicação da casa ao Senhor. Não sabemos se a casa era uma casa do rei ou era a casa do Senhor em que ele fez esse salmo em louvor. Outros, porém, entendem que esse salmo ele foi escrito como um salmo de gratidão, de reconhecimento, porque Deus o curou, Deus o livrou, né? Então, uma expressão de gratidão por estar vivendo nesse momento uma situação bem melhor, mas ele está reconhecendo esse livramento, esse cuidado de Deus, o restabelecimento de Deus na vida dele, né? E dos versos 1 ao 5, por exemplo, que nós já lemos, você vai perceber o salvamento de Deus. Ele está falando disso, que ele clamou por socorro a Deus e Deus o sarou. Dos versos 6 ao verso 10, o teor desses versos aqui é quando ele apresentou um orgulho insensato no coração dele, né? Ele diz assim: eu na minha prosperidade disse, jamais serei abalado. Mas foi só Deus virar o rosto um pouquinho que ele já estremeceu todo, né? E diz que Deus fez forte a montanha dele, porque ele percebe que foi uma insensatez dele, que de fato ele depende do favor, da misericórdia de Deus. Dos versos 11 e 12, ele está celebrando
porque ele aprendeu, né, na dificuldade, a maneira como Deus transforma as situações, e ele está então louvando ao Senhor e, em outras palavras, dizendo para cada um de nós: deixe Deus agir, né? Deixe Deus fazer na nossa vida, né? E eu queria destacar aqui nesses versos 11 e 12 3 razões porque nós devemos deixar Deus agir, né? Primeiro, comecinho do verso 11: porque Deus converte o nosso pranto em folguedos. Essa é a primeira razão porque a gente deve deixar Deus agir, porque Ele transforma o pranto em folguedos. O que é folguedos, né? Folguedos significa assim, na verdade, quando eu danço motivado por uma alegria, né? Então, Deus fez algo que encheu tanto o meu coração de alegria que eu dancei. Eu danço em louvor ao Senhor. A gente vê essa expressão na Bíblia, né? Muita gente fazendo isso, né? Louvando ao Senhor com danças. Davi mesmo fez, foi mal interpretado, mas fez ao Senhor essa expressão de louvor. E então Deus transforma o pranto. O pranto significa um bater no peito, literalmente você bater no peito em lamentação e desespero. Deus transforma essas pancadas no peito, diz o texto, em alegria, em motivo de dança, em folguedos. A Bíblia diz que Deus transforma as trevas em luz, a tristeza em alegria, o que é amargo em doce, não é isso? Deus, ele manifesta esse poder de transformação que nós não temos. Nós podemos contribuir para isso. Nós podemos cooperar para que haja alegria. Nós podemos cooperar para que a verdade apareça. A gente pode cooperar, mas nós não temos o poder. Você veja bem quantas vezes você tentou arrancar uma tristeza do próprio coração. Quantas vezes a gente quis tirar algo que não estava legal dentro da gente, e a gente, por mais que a gente determinou, por mais que a gente falou, por mais que a gente quis que fosse assim, foi somente em oração e a ação de Deus para fazer isso. Não é isso? Só Ele tem esse poder, nós cooperamos, né? Jesus, por exemplo, mudou o ambiente da vida de Zaqueu. Jesus mudou o ambiente na casa de Marta e Maria, não é isso? Jesus mudou o ambiente, por exemplo, na casa de Jairo, quando procurou. Como Deus também, por meio do Evangelho, muda a nossa vida. Eu espero que todos nós tenhamos já tido a experiência da mudança do Evangelho, que o Evangelho produz na nossa vida, produziu lá atrás e continua produzindo, né? Porque essa mudança não para. Essa mudança Deus opera no presente e no futuro. No presente, a gente sabe aquele verso que Paulo diz assim: e assim quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Houve uma mudança com a presença do Evangelho na nossa vida. E lá no futuro, diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, né? A promessa dessa mudança, da transformação do pranto em folguedos. Nós vivemos com momentos de alegria, mas a vida é difícil, a caminhada é difícil, né? Não que a gente não tenha nenhuma alegria e nem que a gente só viva tristeza, mas viver, nós não podemos dizer que é fácil, é luta, né? Mas um dia tudo isso vai mudar de uma maneira surpreendente na nossa vida, né? E é por meio da oração, é por meio da entrega, é por meio da busca, é por meio da fé, por meio do crer, que Deus vai agir. Então a pergunta é: qual é o teu pranto hoje? Pelo que você está pranteando, né? Qual é a dor? A gente orar, entregar, buscar e descansar,
porque Deus sabe agir nisso. Deus age, Deus transforma o nosso coração. Então, deixe Deus agir. Essa é a mensagem. Mas Davi continua falando: converteste meu pranto em folguedo, mas também a gente deve deixar Deus agir, porque Ele tira o nosso saco e nos cinge de alegria. O que significa isso? O pano de saco, rasgar ou estar com Ele, era significado de profunda tristeza. É isso? Na cultura de Israel, quando falava disso, que alguém estava vestido de pano de saco, é que a pessoa estava lamentando, estava profundamente triste, estava às vezes falando com Deus sobre isso, né? Jó fez isso, né? Deus tira o nosso luto, a nossa dor, e coloca alegria. E o salmista disse isso quando ele agradece a Deus por Deus ter tirado o povo do cativeiro. Ele diz assim no Salmo 126: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, porque na boca não havia riso, não é isso? A nossa língua de júbilo, porque na boca havia lamentação. Entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O que ele está dizendo? Grandes coisas o Senhor fez por nós, ou seja, Deus agiu, por isso estamos alegres, né? Então o salmista orou, buscou aqui no Salmo de Davi, e Deus respondeu ele, né? E a gente precisa, nesse sentido, orar mais, buscar mais o Senhor, confiar mais nessa entrega, nessa conversa, nesse desabafo, não na informação, porque a gente já sabe que a gente não informa Deus de nada, mas nesse caminho em que nós precisamos ter a consciência de que fizemos isso, né? Então a gente precisa orar mais nesse sentido, né? Crer mais nesse caminho da oração, porque Deus tem sempre nele um sim. O que significa que Deus vai responder sim para tudo que a gente falar com Ele? Não, é que em Deus há sempre uma disposição favorável. Não é assim? No coração do papai, no coração da mamãe, para os filhos, há sempre um sim. Não significa que dirá sim para tudo, mas há sempre uma disposição de atender. Às vezes aquilo que é apresentado para o papai e para a mamãe, ele ora, ele percebe, enxerga, ouve, avalia e diz: não, isso não é bom, né? Ou naquele momento não é bom. Mas no coração do pai sempre há aquela disposição de atender. Só não atende quando de fato, olha, para agora isso aqui não é bom, agora isso não é possível, ou isso nunca será bom para você. Não é assim? Mas a disposição, o sim está presente, ou não? Está sempre presente no coração da gente, né? A gente avalia a situação. E o sim do Senhor está sempre presente, até mesmo, como eu disse, na disciplina. Porque Deus disciplina quem ama, Deus disciplina para treinar, Deus disciplina para formar algo bom, Deus disciplina para que a gente amadureça. Então há um sim no coração de Deus, não um não, né? No perdão do Senhor, na oração que fazemos para Ele, nos pedidos, enfim, há um sim no coração de Deus. Ele tira o pano de saco e nos cinge de alegria. Por isso a gente deve deixar Deus fazer, Deus agir. E ainda ele diz aqui que nós devemos deixar Deus agir, porque Deus faz com que o nosso espírito cante louvores. Olha só: para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. A gente pode olhar esse verso e pensar que Davi está falando, e ele está, mas somente falando de uma questão de adoração, para que o meu espírito louve ao Senhor. Mas você já pensou o que é você sentir o seu espírito cantar? É algo muito bom. Assim como o nosso espírito estar abatido é uma coisa difícil, ter a possibilidade de experimentar o Espírito cantando dentro da gente é uma coisa muito boa para a gente.
E Deus, quando age, não é apenas que o Senhor, por um lado, espera que a nossa boca e o nosso espírito cante louvores para Ele. É claro, é uma obrigação, é um dever nosso, os anjos incessantemente fazem isso, mas preste atenção, que Deus produz isso dentro da gente e o nosso coração se alegra, o nosso espírito enche de júbilo. Há uma letra, há um falar, há uma vontade de dizer algo para Deus muito bom, de reconhecimento, um mover gostoso dentro do nosso coração, né? Onde Deus, agindo, permite que, além da ação que Ele teve, o nosso espírito cante para Ele. É algo muito bom. Por isso a nossa alma, nosso espírito não pode ficar quieto quando Deus age. E ele ainda dizendo aqui nesse louvor, ele fala de algo muito importante para cada um de nós, que muitas vezes a gente também não para pensar a importância disso, no qual nós já podemos dizer isso. Ele diz o seguinte: para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Aí ele fala uma frase aqui: Senhor, Deus meu. Né? Ele poderia falar Senhor meu Deus, mas ele diz Senhor, Deus meu. Nesse Deus meu, imagine você dizendo isso para Deus, que Deus é seu. Parece um atrevimento, né? Mas não, é o privilégio que nós, como filhos de Deus, podemos dizer que pertencemos a Ele. E todo ser humano tem uma carência, ou uma necessidade, ou encontra satisfação, quando o sentido de pertencer acontece dentro da gente. Toda criança quer saber que pertence aos seus pais. Toda criança, ainda que não conheça os seus pais, no coração dela abriga o desejo de saber quem foi, de entender a sua história, o desejo de pertencer. Os casais necessitam ter a certeza de que um pertence ao outro. Quer amar, mas quer sentir ser amado também, né? O pertencer é uma necessidade humana, e com Deus a gente tem o privilégio de dizer Deus meu. Como Davi disse, o Senhor é pastor? Não, ele disse, é meu pastor. Você podia falar, nossa, esse cara é meu, né? Está muito aí com a bola cheia. Não, ele diz o seguinte, o Senhor é meu pastor. Eu tenho o privilégio de ser cuidado por Ele. Eu pertenço a Ele. Como dizem Cantares, eu sou do meu amado, o meu amado é meu, né? Esse é um privilégio, olha só, e Deus age a fim de que o nosso espírito cante louvores e diga, Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre, né? Então é a coisa mais importante da nossa vida. Às vezes a gente não para pensar nisso, mas em Cristo Deus já nos deu essa condição de dizer que Deus é nosso e de que nós somos dele. E eu não vejo nessa vida nada mais importante do que isso. Como disse Jesus, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ganhar a alma é pertencer a Deus, né? Então esse salmo mostra que Deus tem poder para fazer mudanças, né? Mudanças, e Davi experimentou essas mudanças orando e buscando ao Senhor, e mostrando também que a coisa mais importante é a presença dele na nossa vida, e todos nós também podemos dar testemunho disso, porque do contrário, quem de nós pode desprezar o perdão de Deus? Dizer, Deus, não, eu não preciso que o Senhor me perdoe, né? Senhor, eu não preciso da tua provisão, não preciso, eu sou suficiente. Senhor, eu não preciso do seu socorro, eu não preciso do seu amor, né? Eu não preciso da sua proteção, eu não preciso da sua restauração. Quem é o doido que pode dizer isso, né? Todos nós. Então Davi dá testemunho disso, que é bom
que na nossa humanidade, usando uma linguagem humana, nós possamos deixar Deus agir, nos abrindo para Ele, cooperando com Ele, porque Ele transforma o pranto em fogueiras, porque Ele tira o pano de saco e nos unge de alegria, porque Ele faz com que o nosso espírito cante louvores. Amém? Então que essa mensagem possa encorajar você na sua vida de oração. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor age e com o Teu coração amoroso, afetuoso, cuidadoso e acolhedor, o Senhor espera que a gente compreenda isso, tenha consciência e assim por dizer, deixe o Senhor agir, coopere com o Senhor. Ó Deus, que cada um de nós possamos isso, que essa palavra possa encher o nosso coração pela maneira como o Senhor é capaz de transformar o que hoje para nós parece impossível. Deus, nós cremos no Teu poder, no Teu amor, cremos na palavra viva do Senhor que tem poder para agir e operar na nossa vida. Nós nos entregamos a Ti e Te agradecemos por tudo que o Senhor já agiu no nosso viver. Muito obrigado. Entregamos a Ti o nosso pranto, entregamos ao Senhor o pano de saco e entregamos ao Senhor o nosso espírito.